Pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal. Segundo ano do ensino médio, campestre, segundo 22. Bom dia para todo mundo. Bom dia a todos e todas. Vamos dar uma estudada hoje, né? Dar uma vislumbrada aí no que foi a Guerra Civil Norte-Americana, né? Um conflito que colocou os interesses do Norte e do Sul em pauta, né? O foco dessa Guerra Civil muito, né, direcionado em função da questão da abolição da escravidão, e com outros fatores que vão se aliar à questão abolicionista, né, que era o interesse econômico, que fazia parte da pauta nortista durante o processo de guerra civil. Então vamos lá, então, analisar a Guerra Civil Norte-Americana, né? Bom, século XIX, né, a gente viu o desenvolvimento da região nordeste norte-americana, região região que fazia parte das antigas 13 colônias ali. Esse nordeste americano, ou seja, a parte norte do Atlântico, né, ele se desenvolve de uma maneira bastante forte. Nós vemos aí o início de um processo que vai levar a uma revolução industrial para os americanos, aliás, participando dos americanos logo depois da guerra, né, da segunda revolução industrial, né? E esse processo, que no norte é tão vigoroso, tão forte, não atinge o sul. A região sudeste americana, ou seja, o sul atlântico norte-americano, né, que também era parte das antigas 13 colônias ali, mantém uma tradição agrícola, mantém uma tradição de monocultura, do sistema de plantation, da exportação, né? Essa diferença norte, sul ou nordeste, sudeste, né, parece que ela fica inalterada com o passar do tempo. Ela permanece mais ou menos igual ao que acontecia até antes da independência americana, né? E depois da independência, que a gente acha que os americanos já se integram e formam uma grande nação, eles continuam mantendo a diferença no grau de desenvolvimento, né? E na maneira de desenvolver a sua economia. O norte industrial, o norte com trabalho livre, o norte com pequenas propriedades e um grande desenvolvimento comercial, e o sul, ao contrário, mantendo a tradição agroexportadora e escravista em sistema de plantation ali. Bom, eram duas nações em uma, né? Por mais que os americanos se entendessem como a união, como os Estados Unidos da América, elas se representavam, se colocavam como se fossem duas nações distintas em características, né? E com alguns antagonismos, alguns choques entre elas, né? Debates que vão levar à Guerra Civil, ou conhecida como Guerra da Secessão. Galera, por que Guerra da Secessão? Porque a palavra secessão indica separação. Então, a Guerra da Separação, a Guerra da Secessão americana acontece, primeiro, para as diferenças regionais e, segundo, pelos interesses do Norte, que divergem dos interesses do quê? Sulistas naquele momento ali. Bom, um dos fatores da guerra, além da abolição, que nós vamos comentar um pouquinho ali, é a questão do protecionismo. O Norte queria desenvolver sua economia, o Norte passava por um processo de industrialização, buscava o crescimento econômico cada vez maior e tentava, de certa maneira, colocar tarifas protecionistas para impedir a entrada do produto inglês ou encarecer a entrada do produto inglês. Então, aumentar a tarifa alfandegária era um desejo do Norte. Aumentar a tarifa protecionista era um desejo nortista ali. Em contrapartida, o Sul, que exportava boa parte da sua produção para a Inglaterra e comprava produtos ingleses também, ele queria uma liberdade econômica, ou seja, a não tarifação de produtos. Então, olha que interessante, além da questão da abolição, uma pauta que diverge norte e sul é a questão do protecionismo. Proteger ou não proteger a economia? O norte quer uma proteção para o seu desenvolvimento. O sul quer um livre comércio para continuar comprando e vendendo da Inglaterra livremente ali. Galera, qual é o grande sonho nortista? É tomar a economia do sul. É pegar a sua economia industrial e se sobrepor à economia agrícola sulista, né? É buscar no sul matéria-prima, é buscar no sul um novo mercado consumidor para o seu produto. Então, uma coisa que era básica para que isso acontecesse era a imposição de tarifas, o quê? Alfandegárias. Isso daria condições para que o Norte desenvolvesse, para que o Norte quebrasse a competição com o produto inglês, ou seja, derrubasse a entrada de produtos ingleses ali,
e, de certa maneira, certa causa, tornasse o Sul uma economia que forneceria matéria-prima, que seria um comprador do seu produto, ou seja, o mercado consumidor ali. Bom, somada a essa questão tarifária, temos a questão da escravidão. O grande problema qual é? Nós temos os abolicionistas e os escravistas. O Norte pedindo abolição, visando ampliar o mercado, visando conseguir mão de obra barata, e o Sul mantendo a tradição, mantendo a sua base estrutural econômica, que era a escravidão. Qual era o grande medo do Norte? Que com a expansão para o Oeste, com o caminhar para o Oeste, com a marcha para o Oeste, com a corrida do ouro, né? Com aquela aquisição de terras através de compra, das guerras com o México, da diplomacia, a escravidão se estendesse em direção ao Oeste americano. Era tudo que o Norte não queria, era tudo que o Norte não desejava, ou seja, o aumento da escravidão, certo? Então, de certa maneira, a briga pelas tarifas, né, que o Norte apoia e o Sul não. A briga pela abolição, que o Norte apoia visando o seu interesse econômico, e o Sul não, também mantendo a sua estrutura agrária escravista ali. Levam os americanos a disputas, levam os americanos a uma crise, né? Essa crise tenta-se, de certa maneira, amenizar isso daí para evitar uma ruptura, para evitar uma quebra, né, do território americano ou da própria União ou dos Estados Unidos da América ali, mas isso acaba sendo o quê? Inevitável, né? É impossível evitar isso daí porque os interesses são muito polarizados naquele momento ali. Em 1820, né, com a entrada do estado de Missouri à União, começam alguns conflitos que levam o Congresso americano a aprovar uma lei chamada de Compromisso do Mississippi e Missouri. O que é o Compromisso do Mississippi e Missouri? É uma tentativa de estabelecer uma regra de onde haveria e de onde não haveria escravidão nos Estados Unidos. Então, pelo Compromisso Mississippi e Missouri, é criada uma linha imaginária, 36 graus, 30 minutos norte, dividindo o território americano no meio. Então, essa linha imaginária cortaria o território americano, sendo que, ao norte dessa linha, nós teríamos o quê? A liberdade. O negro seria um elemento livre. Era uma área abolicionista. E ao sul dessa linha, o negro permaneceria na escravidão, sendo uma área escravista. Galera, o que divide a escravidão da liberdade é uma linha imaginária. Esse processo do Compromisso do Mississippi e Missouri vai acabar levando, de certa maneira, né, a um choque novamente entre o sul e o norte, porque muitos negros do sul, muitos escravos sulistas começam a fugir e ir em direção ao norte buscando a liberdade. E essa linha imaginária, esse compromisso de divisão, norte livre, sul escravista, acabou não funcionando, não atendendo ao interesse principalmente sulista ali, né? Bom, feito a lei do compromisso, né, do Mississippi Missouri, é feita uma segunda lei, criada o compromisso Clay, né, que fala que cada estado da União deveria decidir sobre ter a escravidão ou abolir a escravidão. Então era uma questão federalista, né? Cada estado teria autonomia, cada estado teria poder de decisão sobre a questão da escravidão. Galera, de certa maneira, isso também cria problemas porque nós vamos ter estados escravistas, vizinhos de estados não escravistas. Você imagina para aquela população negra, aquela população escrava, e mesmo para quem discute abolição ou não, como é que era o limite territorial de uma área escravista com uma área não escravista americana? Isso vai gerar muita polêmica, isso vai gerar muita discussão. Agora, o grande estopim, a grande bomba que vai gerar a explosão da guerra civil, que era iminente, né? A discussão de tarifas, discussão sobre escravidão, as leis que aboliram e não aboliram a escravidão, como o compromisso do Mississippi e Missouri e o compromisso Clay, que nós vimos aqui agora, né? O ponto-chave é a eleição de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln é eleito em 1860. Ele tem uma posição não radical com relação à abolição, ele representa os interesses nortistas naquele momento ali, né? Eleito pelo Partido Republicano, com apoio do Partido Republicano, na verdade. E
O Lincoln tem uma posição muito moderada com relação a tudo isso. O que ele quer, na verdade, é manter a estabilidade daquilo que era os Estados Unidos na época. Tanto que a frase que ele coloca no momento que nós reproduzimos aqui, deixa claro que o ponto-chave da discussão dele não era a abolição. Então, tá lá. Se eu pudesse salvar a União sem libertar nenhum escravo, eu faria. Se eu pudesse salvar a União libertando os escravos, eu faria. Então, a posição do Lincoln pós-eleição é que ele não está discutindo e não irá entrar em choque na questão abolicionista. Tanto faz para ele abolir ou não abolir. É uma questão apenas de analisar o interesse geral e evitar a fragmentação da União ou a quebra da União ali. Né? Infelizmente, né, para os americanos, né, existia dentro da vida política americana um debate entre, né, o Partido Democrata, o Partido Republicano, né, de certa maneira, né, os republicanos a favor da abolição, da manutenção da União, lutando, né, com relação a isso daí. Essa política de manter a União, essa política de manter a estrutura, acaba levando muitos democratas, né, a apoiar ou ir para o lado republicano ali. Nas eleições, nós temos uma quebra do Partido Democrata, temos o fortalecimento do Partido Republicano e o Lincoln acaba sendo eleito. Então, há um choque partidário, há uma luta partidária, onde nós observamos, né, a eleição do Abraham Lincoln em detrimento do que? Da fragmentação, da quebra do Partido Democrata. Né? E com isso, né, a gente percebe que os estados sulistas, que não compactuavam com a ideia do Norte, que não aceitavam a eleição do Lincoln, que representava os interesses nortistas ali, acabaram rompendo, né? E em fevereiro de 1861, o país vira duas nações, ou se quebra em duas nações ali. Então, ao norte estão a União, ou Estados Unidos da América, e ao sul, liderados pela Carolina do Sul, surgem os Estados Confederados da América. Então, agora existe uma separação entre a União e a Confederação. União, Norte, União, os Yankees, né, dos Estados Unidos da América, e do outro lado, o Sul, Confederado, né, onde tem os Estados Confederados da América. O Norte, governado por Lincoln, e o Sul, de certa maneira, liderado por Jefferson Davis, né, presidente eleito, escolhido para governar os sulistas ali. Galera, o primeiro movimento de guerra, o primeiro movimento de ataque é feito pelos sulistas ao atacar o Fort Sumter. Né? Esse ataque ao Fort Sumter, né, com a vitória sulista, né, com uma ação muito rápida do Sul, né, acaba sendo apenas pontual para que o Sul entenda que ele não vai conseguir vencer a guerra posteriormente. Por quê? Ele faz o ataque, ele inicia a guerra, né, mas as forças que vão se embater ali, norte e sul, são muito desiguais. Para vocês terem uma ideia, o norte tinha 25 estados naquele momento da guerra. O sul tinha 11. O norte tem o dobro de estados apoiando a guerra civil ali. O norte tem 22 milhões de habitantes. O sul tem 9, sendo que desses 9 milhões, 4 milhões são escravos. Então, de população branca, que lutaria contra a abolição, que lutaria contra o norte, nós temos 5 milhões de habitantes, né? E o norte com 22 milhões. É muito desigual. Outra coisa, a economia nortista é industrial, a economia nortista fabricará suas armas, fabricará sua munição, se preparará para a guerra autonomamente. O sul, como era uma área agrícola, dependia de armas, dependia de ajuda exterior, principalmente da Inglaterra. Então, a desigualdade numérica, a desigualdade econômica, a desigualdade militar, ela é muito grande. O norte, fábricas, munição, armas, equipamentos, uma grande população. Em detalhe, negros se incorporam ao exército nortista para buscar a abolição da escravidão de uma maneira geral. E o sul, dependendo de armas e dinheiro que vem de fora, uma economia agrária, uma economia pouco desenvolvida, né, com relação à questão industrial ou armamentista ali,
ele não tem chance, ele não tem condições de manter essa guerra. Mesmo assim, a guerra dura 5 anos. Ela vai de 61 a 65, né? E o Sul se mantém vivo na Guerra Civil. Galera, os confrontos são muito fortes. O presidente Lincoln, para conseguir apoio do oeste americano, né, da parte oeste, a parte foi expandida, né, durante a marcha para o oeste, ele lança, como nós já vimos numa aula anterior, o Homestead Act, que é uma lei de uso capião. Essa lei fala, na aula anterior, que o colono que for para o oeste e permanecer no oeste por 5 anos, ele ganha o direito à terra. Então, ir para o oeste, colonizar a terra, ocupar a terra, desenvolver a terra, te dá o direito à terra. Essa ação do Lincoln faz com que os pioneiros, que foram para o oeste, apoiem o norte na Guerra Civil, pois eles ganharam o benefício da terra dado pelo presidente Lincoln naquele momento ali. E, de certa maneira, né, isso acaba colocando o norte à frente da guerra, aumentando o poder militar do norte, aumentando o apoio dos estados ao norte ali. O norte consegue fortalecer-se, o norte faz um grande bloqueio naval impedindo que chegassem armas e equipamentos para o sul. A força naval nortista é muito grande, coisa que o sul não tem. E, em 1865, o líder sulista, líder das tropas sulistas, o general Lee, famoso general Lee, né, acaba enviando, né, os termos de rendição, né, ou seja, negociando uma rendição com o norte e encerrando a Guerra Civil. Galera, essa Guerra Civil, para os americanos, ela é ruim, claro, toda guerra é ruim, ainda mais uma guerra interna, uma guerra civil, mas tem aspectos que levam os americanos ao quê? A se tornarem ou despontarem como uma potência mundial. Primeiro, a vitória do norte sobre o sul. Ela manteve a unidade territorial do país. A união prevaleceu. A confederação desaparece, a união permanece, a economia nortista tomará a economia sulista, ou seja, haverá incorporação da economia industrial sob a economia agrícola do sul. A abolição da escravidão foi feita pelo Abraham Lincoln, a 13ª emenda na Constituição americana abole a escravidão. E aí um detalhe, a abolição não foi uma questão social. A abolição foi uma questão meramente econômica. Ampliar o mercado consumidor, né? Aumentar a mão de obra barata. A abolição gerou essa questão de aumento de mercado, aumento de mão de obra. O negro foi liberto sem nenhum direito social, sem a cidadania, sem o direito à participação política, sem direito ao voto. Esse negro é marginalizado dentro do final da Guerra Civil norte-americana. Então, a postura do Lincoln foi uma postura mais de fortalecer a economia nortista, de aumentar o mercado, conseguir mão de obra e quebrar a economia sulista de uma vez só. E aí sim, dominando essa economia do sul. E essa marginalização do negro, essa postura do Lincoln em libertar, mas não dar direitos, fortaleceu dentro do sul algumas ideias, né, de latifundiários, de políticos e militares do sul, onde, logo após a Guerra Civil, nasce a Ku Klux Klan. Galera, a Ku Klux Klan é a maior organização segregacionista norte-americana, né? É o símbolo do racismo norte-americano, que nasce no século XIX e permanece até hoje nos Estados Unidos, né? Você vai perceber que a clã ela vai ter altos e baixos na sua história, momentos que ela está mais forte, momentos que ela vai ter um enfraquecimento dela, mas ela nunca desapareceu. A gente viu nos Estados Unidos há pouco tempo atrás, né, quando na frente de uma universidade, numa pequena cidade americana, foram tirar a estátua do general Lee, que foi o líder do Sul na Guerra Civil, que durante o evento da retirada da estátua, que simbolizava a escravidão, que simbolizava a violência da escravidão e o domínio, né, do Sul pela escravidão durante muito tempo, houve uma invasão na cidade de membros da Ku Klux Klan, com tochas na mão, quase num ritual racista, né? E houve um confronto entre pessoas que foram para defender
o não racismo, e a Ku Klux Klan foi defender a manutenção da estátua do General Lee e o racismo. O que vem acontecendo hoje nos Estados Unidos, né, com a continuidade da morte de jovens negros pela polícia americana branca e a violência da polícia branca com esse jovem negro, ainda é reflexo da mal resolvida abolição da escravidão feita no século XIX ali, né? Essa guerra leva à mortandade de 600 mil norte-americanos e logo no final da guerra, né, terminada a Guerra Civil, a guerra terminando ali, o Lincoln, ao ir discursar no Teatro Ford, ele é abordado e assassinado por um jovem radical sulista chamado John Bolt. Então a vida do Lincoln termina no final da Guerra Civil e os americanos veem na sua história, né, uma guerra sanguinária com 600 mil mortos em 5 anos de guerra. Ou seja, é uma guerra violenta, uma guerra marcante, uma guerra que nasceu de disputas entre o Norte e o Sul. A discussão era as tarifas alfandegárias, a discussão era a abolição da escravidão, né, coisas que o Norte queria e que o Sul renegava ali, e que, com a eleição do Lincoln, chegada do Lincoln ao poder, essa guerra se torna real. E o Norte, com toda a força econômica, com toda a força industrial, com todo o desenvolvimento, vence a Guerra Civil, né? Fator positivo para os americanos. A incorporação da economia Norte e Sul gerou uma potência mundial, que vai caminhar para a Revolução Industrial agora, né? O aspecto negativo, a marginalização do negro, o não direito à cidadania desse negro, que só vai ser alcançada nos anos 60, né, do século XX, pela luta de Martin Luther King, né, pela luta de Rosa Parks, né, pela luta de vários elementos negros que lutaram pelo seu direito durante o governo John Kennedy, né, inclusive, né, pela luta depois de Malcolm X. A gente não pode esquecer desse cara, né? Malcolm X, os Panteras Negras, né, que vão fazer uma luta bacana, encorpada, que nós vamos discutir mais para frente aí. E, lógico que a questão negra acabou gerando e mantendo viva a chama do racismo, né? Do preconceito racial, da segregação racial, através da Ku Klux Klan, tá? Então, isso dá um norte, dá uma visão muito clara para nós do que foi a Guerra Civil Americana e qual o reflexo para os americanos até hoje desta Guerra Civil. Acontecida lá nos anos 60 do século XIX, né? Onde o negro leva 100 anos praticamente para alcançar o direito civil nos anos 60 do século XX, e que hoje ainda a violência, o racismo, a segregação muito presentes no território americano, né, se fazem valer. É uma discussão bacana, uma discussão legal, uma discussão que envolve a atualidade da história americana. Tá bem? Gente, essa foi a Guerra Civil Norte-Americana, tá? Agradeço a atenção de vocês. E na próxima aula trabalharemos, né, o imperialismo norte-americano. Tchau, tchau.